Processo de habilitação. Os órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito, que é o SNT, às vezes você vai ver na questão só SNT, não vem escrito Sistema Nacional de Trânsito, aí você fica confuso, né? SNT é a abreviação, ó, SNT, que é o conjunto de todos os órgãos, tá? Quem compõe esse SNT tem o objetivo de quê? Realizar ações em defesa da vida. O que é que você acha? Pensa em todos os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito. Será que tem algum ali que é responsável por realizar ações visando a preservação e a defesa da vida? Sim ou não? Claro, né, gente? Claro que tem vários. Então, essa aqui serve como resposta. Eles têm a competência, o objetivo de administrar o trânsito? Claro, eles são os órgãos do trânsito brasileiro, né? Os federais, estaduais, municipais. Policiamento ostensivo de trânsito? Sim, a Polícia Rodoviária Federal, por exemplo, é um componente do Sistema Nacional de Trânsito, que cuida da fiscalização das rodovias. Ele vai fazer o policiamento ostensivo do trânsito. Essa também serve como resposta. Posso marcar A, B e C? Não posso, né, gente? Então, vou marcar D, que diz que todas as afirmativas acima estão corretas. Lembrando do macete que 80% das vezes que aparecesse todas aí em qualquer alternativa, a resposta será essa. Nesse caso, o macete bateu mais uma vez, letra D de dado. Processo de habilitação. A bicicleta, quanto à tração, é um veículo automotor? É um veículo de propulsão humana? Um veículo de passageiros ou um veículo de carga? Gente, tração é o que faz o veículo andar, o que impulsiona ele. Automotor é uma motocicleta. Aí é automotor, ela tem um motor que empurra ela. A bicicleta não é um veículo automotor. Está fora, já elimina a letra A. Quando fala de passageiros, a bicicleta até é um veículo de passageiro. Só que passageiro é a classificação da bicicleta quanto a espécie. Aqui está falando quanto à tração, que é o que faz ela andar. Beleza? Então não é a letra C. E é um veículo de carga? Não, a bicicleta não é um veículo de carga. Se você olha no Código de Trânsito Brasileiro, também o carga é espécie de veículo, mas a bicicleta não é veículo de carga. Ah, professor, mas existe bicicleta de carga? Existe, só que o Código de Trânsito esqueceu disso. Colocou lá que a bicicleta é veículo de passageiro. Então, como aqui está perguntando que é tração, poderia ter uma outra questão perguntando quanto à espécie. Aí você colocaria que é passageiro, mas não é espécie que está perguntando tração, beleza? Então, não é. A resposta é essa aqui, é um veículo de propulsão humana. O que faz a bicicleta se movimentar é um ser humano que a propulsiona, né? Pedala ali, empurrando a bicicleta, ela bora para frente. Você tem dificuldade em guardar aí quais são as classificações de veículos? Tem? Os veículos são classificados quanto a tração, espécie e categoria. É o TEC. Tração, espécie e categoria. Tração é o que faz o veículo andar. Aí ele é automotor, aí ele é de propulsão humana, aí ele é elétrico, aí ele é de tração animal, viu? Então tem bastante coisinha que você precisa aprender a respeito disso. Agora o código classifica os veículos quanto à espécie. Quanto à espécie é se ele é de passageiro, se ele é de carga, se ele é misto, viu aí? Agora o código classifica os veículos quanto à categoria. Categoria é a finalidade de uso do veículo. Ah, é meu, é particular, é para meu uso. Ah, é para aprender a dirigir. Aí é categoria aluguel, aprendizagem, aliás. Ah, é para trabalhar de táxi. Aí já é categoria aluguel. Aí um veículo de prefeitura ou do estado, aí já é veículo oficial, tá vendo? Então, categoria. Os veículos são classificados, tá? Quanto à tração, quanto à espécie, quanto à categoria. Você precisa conhecer essas classificações. Dentro do nosso treinamento, a gente dá macetes para você aprender todas as classificações quanto à tração, espécie e categoria. Uns macetinhos bem legais, tá? Letra B de bola é a resposta, confirmando para você. Essa questão é sobre sinalização viária. E olha o que ela diz, ó, diante da placa de regulamentação, dê a preferência, aquela placa que tem um triângulozinho dentro, né? Você entende que deve, letra A, acelerar rápido para conseguir entrar antes dos outros. Olha, se tem D a preferência, a gente logo entende que eu devo ceder a preferência para os outros passarem, não acelerar para eu entrar na frente. Essa aqui é aquela absurda que a gente já pode chegar eliminando, né? Na letra B, reduzir a velocidade ou, se necessário, até parar o veículo.
dando preferência aos veículos que circulam pela via preferencial. Quando fala se necessário parar o veículo, porque realmente diante de uma placa de dê a preferência, a gente diminui a velocidade e olha, se não tiver vindo ninguém, a gente pode prosseguir. Então, quando se necessário aqui, ó, quando a questão diz, quando a alternativa diz se necessário parar o veículo, é porque se tiver vindo alguém, se não tiver vindo ninguém, pode prosseguir. E essa placa de dê preferência ela é diferente da placa de parada obrigatória, aquela que vem escrito pare. Porque a de parada obrigatória eu não diminuo e olho se vem gente para saber se eu vou parar não. A de parada obrigatória eu tenho que parar sempre. Cheguei, tem parada obrigatória? Eu paro, depois é que eu vou analisar a circunstância. Diferente da placa de dê a preferência, se liga nessa dica, porque o Detran tem pegado alunos aí com isso aí, hein? Na de parada obrigatória eu paro sempre, mesmo que não venha ninguém. Na de dê a preferência eu diminuo a velocidade e só paro se for necessário. Por isso que está aqui o se necessário. Essa letra B aqui certamente é a resposta, né? Vamos ler as outras aqui só por desencargo de consciência. Alternativa C, parar o seu veículo não precisa. Só se vier outro veículo, né? Manter a velocidade constante e ingressar logo na outra via. Essa letra D e a letra A é mais ou menos a mesma coisa, né? Está incentivando você, estimulando você a entrar na frente dos outros. Está errado. B de bola é a resposta. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Mais uma sobre sinalização. São aplicadas junto a obstáculos, como viadutos e pontes. Está falando de alguns tipos de sinalização. Ó. Que tipo de sinalização que são aplicadas junto a obstáculos? Por exemplo, viadutos e pontes. E por que um viaduto e uma ponte seria um obstáculo? Porque você está passando numa rua que tem um viaduto por cima. Ela precisa de colunas de sustentação, não precisa? Essas colunas de sustentação são obstáculos. E vira e mexe, alguém enfia o carro ali, né? A moto, parece que não está vendo aquilo. Então, para reforçar a sinalização desses obstáculos, eles utilizam dispositivos de canalização, que são pinturas no pavimento canalizando o trânsito para um lado e para o outro, para evitar da pessoa bater de cara com aquele obstáculo. Então, aqui está certo. Sinalização de alerta, marcadores de obstáculo e perigo. E aqui na letra D tem todas acima. Essa é a resposta. Lembrando aquilo que eu sempre falo, que quando aparece esse todas ou todos aqui em qualquer alternativa, na maioria das vezes acontece na letra D. Mas pode ser que o Detran coloque na A, na B, na C para confundir a sua cabeça. Mas pareceu que esse todo ou todas é 80% de chance desta ser a resposta. Então, se tiver que chutar, vai nela que a sua chance é muito maior. Tá? Sinalização viária. Qual destas placas deve ser utilizada para controlar o fluxo de quem vai cruzar uma via preferencial? Vamos começar por aqui, né? Via preferencial, não existe via preferencial, aliás, existe, né? A rodovia é uma via preferencial. Estava esquecendo disso. E qual dessas placas poderia ser colocada aqui para regulamentar uma via preferencial? Regular o fluxo aqui, ó. Você tem que parar e dar preferência para quem está lá na preferencial. No caso aqui, a rodovia. Eu falo, gente, que não existe via preferencial, mas existe. A rodovia é uma via preferencial. Porque tem gente que acha que a avenida tem preferência sobre rua. Não tem, tá? Isso é um mito. Só a rodovia é a única via que pode ser considerada efetivamente uma preferencial. É claro que a letra D, que essa placa aqui significa dê a preferência, essa é a resposta. As outras, ó, letra A, proibido retorno à direita. Letra B, proibido virar à esquerda. Letra C, sentido proibido. Não tem nada aqui para controlar fluxo quem vai cruzar a via, tá vendo? É letra D de dado a resposta. Direção defensiva. De acordo com o conceito de direção defensiva, os automatismos... Eita palavrinha, você cai direto em prova. Os automatismos do condutor podem ser corretos ou incorretos. Qual alternativa não corresponde a automatismos? Vou dar aqui exemplo, primeiramente, de automatismos corretos e incorretos. Gente, automatismo vem de automático. É uma coisa que acontece involuntariamente, sem você ter que pensar naquilo. Por exemplo, eu já automatizei da seta. Eu não consigo virar para lá, virar para cá sem dar seta. E eu fico vendo alunos sendo reprovados, dizendo, esqueci da seta. Ele esqueceu porque ele ainda não automatizou, não ficou uma coisa automática. Outra coisa, vai mudar a marcha? Tem que pisar na embreagem, não tem? Eu não preciso pensar assim, eu vou pisar na embreagem porque eu tenho que mudar, mas não, é automático.
O meu corpo já percebe que o carro está pedindo marcha, eu vou mudar a marcha, mas o pé já foi na embreagem. É automático. Isso é automatismo. Dirigindo, você vai desenvolvendo automatismos. Alguns deles corretos, conforme esses dois que eu dei o exemplo, né? Dar seta, pisar na embreagem antes de mudar a marcha. Mas tem automatismos que os motoristas desenvolvem que são incorretos. Por exemplo, dirigir com a mão fora do volante. Vai mudar a marcha, fica com a mão apoiada na alavanca de marcha toda a vida, não volta a mão para o volante. Dirige com o braço para lá de fora da janela. Esses são automatismos incorretos. Tem que tomar cuidado, porque um automatismo incorreto dá uma trabalheira danada para o instrutor corrigir isso na hora das aulas. E às vezes, na maioria das vezes, ele nem consegue. Porque você já automatizou fazer aquilo, ficou involuntário e sem perceber você faz errado. Professor, mas como é que pode alguém ter um automatismo incorreto, sendo que ele aprendeu a dirigir na autoescola da maneira correta? Aí que está o problema. Muita gente já chega na autoescola sabendo conduzir o veículo, né? E com quem ele aprendeu não teve o cuidado de corrigir esses automatismos. E muitas vezes até ensina o automatismo errado. Por exemplo, é muito comum você ver um pai, ou um irmão, ou um marido ensinando a pessoa a dirigir, fala assim, ó, vai parar o carro e pisa na embreagem primeiro para ele não morrer, depois pisa no freio, senão ele morre. Realmente, quando o veículo imobilizar, se você não tiver pisado na embreagem, ele vai morrer, o motor vai apagar. Só que pisar na embreagem primeiro é um automatismo incorreto. Isso na hora da prova tira ponto, 2 pontos. Você tem que pisar no freio, devagar, obviamente, e quando o veículo estiver quase imobilizando, aí você aciona a embreagem. Esse é o automatismo correto. Embreagem depois do freio. Quem te ensinou não sabia disso, ensinou errado, você automatizou errado, isso dá um problema danado. Mas enfim, vamos para a questão aqui. Qual dessas alternativas aqui não corresponde ao automatismo? Ó, gestos ou ações executados mecanicamente. E na alternativa B eu tenho gestos e ações executados naturalmente. Gente, já achei 2 brigonas aqui. Ó. Uma fala que é mecanicamente, a outra naturalmente. Uma está brigando com a outra. Alternativas brigonas, a resposta tem que ser uma das duas. Já elimino C e elimino D. Nem li, mas já achei 2 brigonas, então já sei que a resposta é uma das duas. Vamos ler as letras C e D aqui, só por desencargo de consciência. Gestos ou ações executados involuntariamente. Sem perceber, involuntariamente. Tá certo? Isso aqui é um automatismo. Eu estou procurando aquela que não é. Posturas adotadas por condutores sem percepção. Sem perceber, involuntariamente, é a mesma coisa. Também. São automatismos. Eu estou procurando aquela que não é. Então, por isso que eu eliminei. Tá vendo? Se eu achei as 2 brigonas lá, meu amigo, eu sei que a resposta tem que ser uma das duas. Eu li a C e a D só por desencargo de consciência, tá? Pra você aplicar o macete aqui sem medo. Então, agora vamos lá. Naturalmente e mecanicamente. O que é natural e o que é mecânico? O mecânico é aquilo que você tem que pensar para fazer. Vou dar um exemplo. Você está dirigindo um veículo de câmbio, de marchas mecânicas e um veículo de marchas automáticas. Qual que você precisa pensar para fazer? Mecânico, não é? Lembrou? Porque o automático ele muda a marcha sozinho, você nem vê. Então, o natural é o automático, o imperceptível, o involuntário. Tá? O natural é automatismo. O mecânico não é automatismo. Você tem que pensar, fazer. Essa é a resposta. Gestos ou ações executados mecanicamente não corresponde a um automatismo. Questãozinha sobre sinalização viária que nos traz o seguinte. A sinalização horizontal, lembrando que sinalização horizontal é aquela que vem em forma de pintura no asfalto, no pavimento, no chão, no solo, beleza? Aqui ainda traz o código da sinalização, que é IP11. IP significa inscrição no pavimento. 11 é a sequência dela, que tem o IP1, IP2, IP3, IP4. Essa aqui é IP11. Essa aqui, ó. Isso aqui é uma placa? Não é placa. Isso aqui é uma pintura, um símbolo, uma inscrição que vem no solo, no asfalto, no pavimento. Tem gente que fala, professor, essa placa aí eu nunca vi na aula, mas isso não é placa. Isso aqui é uma pintura que vem no asfalto. Esse recorte quadrado que vocês estão vendo aqui é um recorte do asfalto. Consegue perceber que aqui tem uma textura de asfalto? Olha só. Viu? Então está dizendo que está ilustrado ao lado, está aqui. Indica que adiante o condutor encontrará um cruzamento com o quê? Esse X no chão significa o quê? O que eu vou encontrar logo adiante quando eu vejo esse X no chão? E aqui ainda continua. E seu significado é? Qual é o significado dessa sinalização? Cruz de Santo Antônio, Cruz de Santo Agostinho, Cruz de Santo Amaro ou Cruz de Santo André? Então a resposta é essa aqui, ó, letra D de dado,
Então você já sabe, ó, ferrovia é o que vai encaixar aqui, ó. E Cruz de Santo André é o que vai encaixar aqui. Precisa escrever aqui dentro desses espaços? Não, só de você marcar a letra D lá na hora da prova, o Detran já sabe que você está respondendo ferrovia para esse espaço e Cruz de Santo André para esse espaço aqui. E aí fica da seguinte maneira, ó. A sinalização horizontal IP11, ilustrado ao lado, indica que adiante o condutor encontrará um cruzamento com ferrovia, ou seja, com linha férrea. E o seu significado é Cruz de Santo André. Então não confunda o nome do santo não, tá? Não é Antônio Agostinho Amaro, é André. Tem gente que se dá mal nessas aí, né? Ele guardou que era um santo que começava com A. Aí o Detran, para caprichar, colocou 4 santos aqui, todos começando com A. Letra D de dado a resposta. Sinalização viária. A importância e o objetivo da sinalização de regulamentação está em informar aos usuários da via sobre o que? Condições, restrições, obrigações e proibições no uso da via. As placas de regulamentação, realmente, elas são as únicas que obrigam e também proíbem. Então, esses dois fundamentos aqui, eles são exclusivos das placas de regulamentação. Essa alternativa aqui, ó, tem muito a ver com a resposta. Vamos ver as outras. Seria, então, para informar a situação do trânsito? Não. Aqui seriam placas de advertência. Elas que advertem quanto às circunstâncias no trânsito, aquelas amarelinhas, placas amarelinhas. Isso aqui está fora. A regulamentação, gente, só para lembrar, né, são aquelas que têm um formato circular, com a borda vermelha e um símbolo aqui dentro da cor preta. Seria para indicar a condição do veículo? Placa nenhuma, sinalização nenhuma da via indica condição do veículo. Até porque a sinalização de trânsito não sabe a condição do seu veículo, nem de veículo nenhum, né, gente? Então isso aqui está fora, absolutamente, essa é aquela absurda. Seria para a proibição de cometer atos de imprudência? Sim, as placas de regulamentação têm essa finalidade de proibir. Atos de imprudência. A imprudência, ela acontece não por conta da sinalização, por conta do desrespeito do condutor em relação à sinalização. Então ficou meio confusa essa última aqui, apesar de saber que proibição é função de placa de regulamentação, mas se eu tivesse que escolher entre A e D, eu iria na A, você vai fazer a mesma coisa na hora da prova, por 2 motivos. Primeiro, porque essa aqui ficou meio lá, meio cá, né? Aquele certo, meio certo, enquanto aqui de cima tá bonitinho, ó. Condições, restrições, obrigações, proibições. Tá bonitinho. Além dela ser mais completa e ser o elefantinho aqui também, na técnica do elefantinho, aquela maior destacadamente. Sempre que você ficar em dúvida, precisar chutar, usa um macete. Um dos macetes que eu ensino. Nesse caso aqui, o macete que se aplica é o do elefantinho, porque ela é destacadamente a maior. Eu ficaria com ela de qualquer maneira. Então, letra A, essa é a resposta. Sinalização viária. Mensagens adicionais podem ser incorporadas às placas de sinalização de regulamentação e de advertência. Então, quer dizer que tem lá a placa e junto com essa placa pode vir uma mensagem adicional. Estas mensagens são denominadas o quê? Vou até dar um exemplo aqui. Tá? Imagina que tem lá a plaquinha de saliência ou lombada, aquela que tem o quebra-molinha aqui. Ela é uma placa de advertência, não é? Aquela amarela, no formato quadrado, posicionada de forma vertical. E aí, o que o órgão de trânsito faz? Coloca essa placa dentro de um painel retangular, né? E aqui embaixo vem uma informação, coloca assim, 50 metros. Essa informação aqui que é a tal da mensagem adicional. Claro que aqui eu estou dando apenas um exemplo, tá, gente? Isso pode ser usado com qualquer tipo de placa, colocando ali mensagem adicional. Por exemplo, estacionamento proibido, não pode estacionar na via. Aí coloca lá, início. Esse início é uma informação ou uma mensagem adicional, tá? E aqui eu falei da placa de advertência, né? No caso, casando com o que a questão trouxe aqui. Mas acabei de dar um exemplo verbal aqui, falado, quando ela se aplica numa placa de regulamentação, por exemplo, onde é proibido estacionar, não é mesmo? Essas mensagens são denominadas de quê? Se denominadas é chamadas. O Detran podia trocar esse nome, né? Em vez de colocar denominadas, coloca assim, são chamadas como, hein? Qual que é o nome delas? Informações complementares, informações especializadas, mensagens avulsas ou comunicados extras. Qual que você acha que é a resposta? Letra A, informações complementares. É isso que aparece junto com a placa.
coloca-se lá um painel retangular, põe a placa dentro desse painel retangular e ali embaixo da placa eles colocam uma informação complementar qualquer. Letra A aí a resposta dessa questão. Sinalização viária. A placa R4A regulamenta o quê? Então, bora para o macetinho de novo. Quando aparece esse Azinho, é alguma coisa para a esquerda. Se fosse um Bzinho, seria alguma coisa para a direita. Como eu estou procurando alguma coisa para a esquerda, que é o que está aqui, eu já vou procurar aqui, opa, direita, já eliminei, ó. Ok? Então, olha lá, ela tem uma tarja transversal. Essa tarja transversal aqui, ela proíbe alguma coisa. Então, pode ser aqui. Aqui não é, porque aqui está falando de curva acentuada. A curva acentuada é curva perigosa. Quem avisa de curva perigosa são as placas de advertência, tá? Aquelas amarelas que tem um formato quadrado assim. Então, já eliminei essa também. Proibido virar à esquerda. Exatamente, eu estou procurando alguma coisa para a esquerda, ó. É essa mesmo, ela está proibindo alguma coisa para a esquerda. Essa é a resposta, a letra C.